Oi, pessoal! Cá estou eu de volta, né? Eu sei que vocês sentiram minha falta, eu também senti falta de estar aqui, mas depois de enviar um projetinho de mestrado, escrever um projetinho de mestrado, cá estou eu. Bom, a aulinha de hoje vai ser sobre, basicamente, o período republicano na China. Desde a queda do Império até a Revolução Chinesa de 1949. Eu ia falar Revolução Científica, porque minha cabeça não está boa. Mas, enfim, solta a vinheta aí, gente. Então, né, desde lá do final do século XIX, a gente tem visto aí, né, o rompimento, né, do poder central, basicamente. A gente vai ver o rompimento do poder central e, em seguida, o fim do Império Chinês. Ana, mas como é que se deu isso, né? Então, o Rai falou com vocês na aula passada sobre os últimos impérios, sobre a dinastia Qing, que vem da etnia Manchu. É mais ou menos nessa época e nessa dinastia aí que a gente vai começar a ver o rompimento e a queda aí do império. Bom, para começar, vamos lembrar aí a estrutura do império. A gente tinha um poder central, tínhamos aí um aparato administrativo basicamente com funcionarismo público. Como é que isso funcionava? Bom, para começar, não era qualquer pessoa que era funcionária pública. Tinha que fazer uma série de provas e tudo mais. E entre essas provas você tinha uma distinção muito clara. Era um preconceito muito claro que ficava nítido na hora de selecionar as pessoas para os cargos. Que era o seguinte: você tem boa educação. Significa que o quê? Você tem conhecimento cultural e conhecimento acadêmico. Então, você vai para um cargo alto. A pessoa que não tem vai para um cargo baixo. E assim vai funcionando. Ah, Ana, como assim conhecimento e tal? O que isso tem a ver? Bom, a galera que tinha esse conhecimento normalmente vinha de família rica. Ou seja, daquela nobreza, se a gente pode falar com esses termos, porque eu acredito que são termos eurocêntricos, mas eu vou ter que explicar assim. A gente tinha uma nobreza chinesa. E essa nobreza tinha tempo de deixar seus filhos, investir nos seus filhos, a questão da educação. Já as famílias mais pobres não tinham como fazer isso. O próprio Mao Tse Tung estudou até os 13 anos só. Enfim, temos essa questão e por isso que eu falei, a galera mais rica, normalmente, né, acaba tendo melhor educação e acaba ascendendo aí para cargos muito altos. E essa galera rica normalmente era proprietária de terra. Então, assim, outra questão que tínhamos aí no Império Chinês era possível fazer fortuna por meio do serviço aí público burocrático. Por quê? Porque você simplesmente pegava, você poderia ser um presidente de província, presidente da província de Xangai, e você já era dono de terras lá, você recolhia os impostos, parte dos impostos você ia lá e investia nas suas terras e fazia fortuna assim. Por que você está me dizendo isso, Ana? Bom, o Estado, né? O Estado, o Império e tudo mais, ele era responsável por algumas coisas. Entre elas, a gente tem a questão de assegurar a propriedade, então ele tinha que dar a propriedade, porque todas as propriedades eram do Estado, e para além disso, eles tinham que fazer render a partir de benfeitorias. Então o Estado bem que podia te dar uma terra ali, para você plantar, sei lá, café. Só que aquela irrigação que veio de um rio muito distante do seu, essa obra ela é pública para trazer as coisas para você. Então, para o Estado ganhar dinheiro a partir de taxações, de impostos, ele precisava investir também nessa situação. E aí, tinha essa função. Para além disso, a burocracia imperial ela tinha uma função importantíssima, que era manter a ordem. Como assim, Ana? Bom, a maioria da população era rural e pobre, ou seja, camponesa ali. Só que todo mundo tinha consciência de que se essa galera se levantasse contra o governo, poderiam tomar o governo. Todo mundo do governo, tá, gente? Então tinha todo um aparato de ordem, hierarquia e manipulação para manter essa galera na rédea, para evitar aí as ameaças de direito à propriedade e tudo mais, porque, né,
Famosa concentração de terra, famosa concentração de renda, nós já vimos isso em todos os lugares. Enfim, com o rompimento aí da centralização de poder, a economia chinesa, no século XIX, ficou abalada. Mas, gente, vamos lembrar do seguinte, ela fica abalada por dentro, por essa questão interna do império, e por fora, porque a gente tem uma cacetada de europeu e japoneses explorando o território chinês. Vamos lembrar que temos imperialismo, temos Segunda Revolução Industrial. Para quem não lembra disso, tem uma aulinha aqui no canal sobre isso. Só dá uma procuradinha no nosso IGTV no Instagram e no YouTube. Tem lá nossas aulinhas bonitinhas. Só procurar com esse nome mesmo. Segunda Revolução Industrial e Imperialismo. Fui eu que dei aula, inclusive. Então só dá uma procuradinha lá. Mas enfim, a economia ela fica abalada. E o imperador da época, ele tem que tomar uma decisão, que era, cara, preciso tentar, no mínimo, equilibrar essa economia. Então, o que ele faz? Ele cria um sistema aí de impostos que fosse eficiente. E, para além disso, ele começou a cortar aí os privilégios dessa nobreza, que antes, essa nobreza, esse aparato burocrático, que antes podia pegar o dinheiro que era dos impostos que vinham e investir na sua terra, não. Ele passou a pagar mais impostos para o poder central. Então, isso diminui aí alguns privilégios, alguns benefícios, como investir na própria terra e tudo mais. Outra coisa que esse imperador fez, eu acho que eu vou colocar o nome dele por aqui, porque eu não sei pronunciar, mas ele fez o seguinte, ele começou a timidamente incentivar o comércio e as indústrias, com o objetivo de também gerar recursos financeiros através do pagamento de impostos. Como isso funcionaria? Ele ia lá e faria qualquer incentivo para criarem ali indústrias e movimentarem o comércio, e a partir da taxação desses produtos o Estado ganharia dinheiro. E nesse interim surge aí uma classe, que a gente pode chamar de classe, né? De uma burguesia industrial. Meu Deus, a minha rinite tá brava hoje. Bacana. Passa mais que tá pouco. Não, passa não. Essa galera dessa burguesia industrial, que a gente vai chamar, ela vai começar a fazer um peso aí do outro lado da balança, que até então a balança só pendia para um lado, que era dos proprietários rurais. Ela vai começar a pender para outro lado, que é dessa burguesia industrial, meu. Meu Deus do céu, obrigada, bacana de alergia. E fazer também com que os recursos financeiros do país não ficassem apenas concentrados na mão daquela nobreza proprietária de terra. Outra coisa, né, gente, nessa situação toda é... Você nobre, você tá acostumado com privilégios, assim, gosta do privilégio, você quer o privilégio. Então, você vai ficar feliz de perder vários privilégios? Você vai ficar feliz de surgir uma classe dizendo, então, sabe o dinheiro do Estado que ia direto pra você? Não vai mais. Vai pra mim, não pra você. Obviamente, a nobreza não vai ficar feliz com isso. E não vai facilitar o Estado em colocar todas essas medidas em prática, porque não era o interesse dela e ponto. E essa nobreza, ela sustentava basicamente o Estado, porque ela era o aparato burocrático. Então, temos aí um problemão. Outro problemão era o seguinte, as principais cidades, né, ou as cidades mais envolvidas em questões de comércio, de portos, de alfândegas, né, de indústrias, tudo mais, elas estavam na mão dos estrangeiros. Vamos lembrar que na Guerra do Ópio, a China perdeu vários portos aí para a Inglaterra, né? Temos portugueses também se ocupando de uma parte da China. Temos japoneses explorando de um lado. Então, basicamente, as cidades mais envolvidas onde o dinheiro circulava, o dinheiro não ia para o governo chinês. Ele ia pro lado internacional. E, gente, isso contribuía aí muito para que as reformas que esse imperador queria, né, tava tentando fazer, fracassassem. E aí, nesse cenário todo, gente, o poder do imperador foi enfraquecendo, a cobrança de impostos e de tributos foi saindo do controle dele. Por quê? Bom, o controle de impostos basicamente ficava na mão desse funcionarismo público, desse aparato burocrático. E aí a nobreza começou a chutar o balde e falar, eu não vou passar para o Estado esse imposto.
vai ficar comigo. E além disso, passou a cobrar ainda mais impostos da população. Por outro lado, a gente tem levantes aí, temos revoltas camponesas e tudo mais que são abafadas pela guarda local. Enfim, temos essa situação toda, o Império está desgastado e tudo mais, e a gente tem a proclamação da República lá por 1911, 1912, e quem estava à frente dessa proclamação da República era o Partido Nacionalista Chinês, né? Partido Nacionalista da China, quer dizer. Esse partido aí, ele veio de um movimento, ele tem as bases do movimento republicano. E ele tentou a todo custo unificar a China e formar um governo nacional. Esse partido, gente, que eu falei, ficou muito conhecido como Kuomintang. Ele até cai em prova como esse nome e tudo mais, é Kuomintang. Bom, gente, esse partido ele chega ao poder e a gente tem um primeiro-ministro chamado Chiang Kai-shek. Ele era o primeiro-ministro do Yat-sen, que foi o primeiro presidente aí da China. Enfim, ele conseguiu aí controlar a maior parte do território chinês, ele conseguiu estabelecer um poder central. Porém, contudo, entretanto, a China estava completamente dividida. Mas como assim, Ana? A China estava completamente dividida? Tava. Porque já na época do Império, a gente tem a nobreza tomando a frente, querendo uma coisa. A gente tem as revoltas camponesas, a gente tem uma burguesia industrial querendo algum interesse. Então a galera, na real, estava muito mais preocupada em garantir seus interesses particulares do que prestar atenção na nossa unidade. Enfim, e para esse governo conseguir se estabelecer um poder central, ele precisava do apoio das classes sociais. E como eu falei, elas estavam aí brigando entre si, porque tinham interesses divergentes entre si. E aí, o que acontece? Temos uma galera comunista aí na China. Temos. E aí, essa galera comunista, inclusive Mao Tse-tung está à frente do Partido Comunista, ele funda o Partido Comunista em 1921. Ele tá aí à frente disso, aí vem esse Xian, não sei o que, fazendo um acordinho com ele, fazendo uma aliança e tudo mais, para conseguir, assim, criar uma unidade, dar uma segurada na unidade, tentar estabilizar o país e tudo mais. E aí, o que acontece, né? Esse Chiang, não sei o que, Chiang Kai-shek, ele lidera aí uma série de golpes militares e instaura uma ditadura lá na China em 1925. E até então estava tudo tranquilo, eles só combatiam ali os proprietários de terra, que eram contra o governo deles e tudo mais, ainda não tinha nada anticomunista, né? Enfim, temos aí essa aliança entre o Partido Comunista, entre o Partido Nacionalista, tarará. Só que isso vai só até 1927. Por quê? Porque tem uma insurreição aí, vinda dos operários urbanos, industriais e tudo mais, que foi duramente massacrada pelo governo. E aí você se pergunta, né? Tipo, pô, você vai esmagar o operariado industrial, sabendo que aqui pertinho na Rússia teve a Revolução Russa. E aqui nós já temos a sementinha aí do comunismo. E aí esse partido que está no poder passa a combater mais do que nunca. Faz uma campanha anticomunista. E começou a reprimir muito mais forte, de maneira muito mais violenta, qualquer levante camponês e qualquer revolta comunista. Mas, gente, mesmo assim, a galera, né, os seguidores do Mao Tse-tung e tudo mais, do que a gente vai chamar de maoísmo, eles conseguem se organizar aí, mesmo com toda essa repressão, parará, pipipi, popopó, a galera morta, né? Eles conseguem se organizar e fazer uma grande marcha de 10 mil quilômetros, contando aí com 90 mil cabeças. Essa galera aí que apoiava o Mao Tse-tung e tudo mais, eles conseguem se organizar, né? Eles se organizam aí num grupo, basicamente muitos grupos,
porque eles se organizam num movimento de quase 90 mil pessoas, 90, 100 mil pessoas, homens, né, em maioria, que participaram aí da Grande Marcha dos 10 mil quilômetros, entre 1935 e 1934, por aí. E vale dizer que desses 90 mil, 100 mil homens, só sobreviveram 20, tá? E esses 20 ainda foram massacrados pelo governo. Ana, você citou Mao Tse Tung, você falou do maoísmo. Então, vou abrir um espaço aqui para falar sobre tal, porque é super importante vocês entenderem isso. Bom, o Mao Tse Tung, ele já era muito adepto ao socialismo, papapá, né? Todo mundo sabe. E aí, ele acreditava, né? Ele seguia a teoria do Lenin, do Marx e tudo mais, que, cara, o proletariado industrial, urbano, era, na real, a expressão máxima da classe operária, e que essa galera aí seria a força revolucionária que tiraria o governo anterior e instauraria aí uma sociedade socialista. E o Mao Tse Tung até então estava investindo nessa galera, movimentando. Só que aí veio o massacre de 1927. Aquela galera lá, urbana, foi morta, né? E aí ele chegou na concepção do seguinte: bom, então, não dá pra fazer isso aqui na China. Não dá, até porque essa galera operariada não é a maioria aqui. A maioria na China é camponês. Então, em vez de eu investir no trabalhador urbano, eu tenho que investir no trabalhador rural, porque esse sim vai ser vão ser, né, a verdadeira força revolucionária da China. Então, o que ele faz? Ele começa a deixar de lado o investimento que ele estava fazendo nos trabalhadores urbanos e começa a investir nos trabalhadores rurais e formar aí o exército, se eu não me engano, é o Exército da Libertação Popular, que era formado aí pelos camponeses. Enfim, e ele passa a investir nessa galera e ele faz o seguinte: ele retorna para a cidade dele, que é Juixin, não sei pronunciar, nomes na tela, que era na província de Jiangxi. Meu pai vai me matar, meu pai fala mandarim e eu tô aqui dando esse vexame, tomara que ele não veja essa aula. Enfim, e ele fundou basicamente o primeiro estado dentro de um estado. Ele forma ali a República Socialista da China. Ali. E essa república funciona num sistema tipo os sovietes russos. E ele começa ali já um modelo diferente de governo, porque ele faz reforma agrária naquela área. E a partir dessa administração, né, com reforma agrária, estilo soviético, isso vai chamando a atenção das pessoas, vai trazendo mais adeptos e tudo mais. E isso acaba sendo um problema para o Partido Nacionalista, né? E aí a gente tem, em 1934, mesmo ano que começa a Grande Marcha, uma grande repressão vinda aí. E aí, a gente tem, em 1934, uma grande repressão vinda do governo. Mesmo ano que começa a Grande Marcha, a gente tem uma repressão, um ataque feito pelo governo, porque essa galera comunista e tudo mais estava se organizando mais na parte sul do país. E aí, o governo faz um ataque e obriga essa galera, força essa galera a sair desses espaços e irem mais ainda para o interior do país. Mas isso não diminui aí a fama que já estava Mao Tse Tung. Isso não diminui, gente. Mao Tse Tung e a República Socialista deles, da China, estava tendo sucesso. Então cresce mais essa ideia dessa república, ela vai para outros lugares, vem ainda mais sistemas de sovietes, o exército, esse exército que eu falei, que vai ficar conhecido depois como Exército Vermelho, cresce ainda mais, tem mais adeptos, e o governo vai continuando vendo isso como um problema. Enfim, gente, os conflitos entre os nacionalistas e os comunistas, eles saem rolando. É quebra-pau, quebra-pau, quebra-pau. Opa, pera. 1937. Temos invasões japonesas ao território pela milésima vez. Aquela ilha não para de invadir a China. Enfim, temos essa invasão, temos aí um inimigo em comum, o que obriga os nacionalistas e os comunistas a fazerem aliança mais uma vez. Eles fazem uma aliança
e buscam nessa aliança aí conseguir expulsar os japoneses. 1937, 38, estoura a Segunda Guerra Mundial. Temos um caos aí rolando no mundo e na própria China. E aí, chama atenção pra vocês, agora, né, de uma questão. Essa luta aí, essa aliança toda aí contra os japoneses ajudou muito os comunistas. Como assim, Ana? Bom, essa luta contra os japoneses, ela ajudou muito a fortalecer as forças comunistas. Por quê? Porque conseguiu eliminar aquela ideia de elite rural e criou aí uma solidariedade entre as massas camponesas de diversas áreas que eram prejudicadas aí pela manipulação do governo e tudo mais, dizendo que ia melhorar, e da própria manipulação dos comunistas também, tá, gente? Porque os comunistas, eles prometiam aí reforma agrária, prometiam uma nova proposta de governo, onde essas pessoas estariam no poder e tudo mais. Então, assim, tinha manipulação dos dois lados, tá bom? Não vou ser injusta aqui, defender os comunistas, falar que eles são os amores, quando na realidade também manipulavam essas massas. Ok? Enfim, depois dessa derrota aí, deles conseguirem derrotar o Japão e o Japão também ser derrotado na Segunda Guerra Mundial, essa galera aí some da China e retornamos à guerra civil que estava. Comunistas versus nacionalistas. Essa guerra durou 3 anos e ficamos com a seguinte ideia, assim. Os comunistas, eles tinham mais força no campo, obviamente. E os nacionalistas tinham mais força na cidade. Só que toda a cidade era cercada por uma área rural para poder alimentar as pessoas. E aí o Mao Tse Tung tem a brilhante ideia de vamos cercar as cidades a partir dessa área rural, onde nós temos influência. Eles conseguiram basicamente dominar as áreas de maiores recursos econômicos. Tendo maiores recursos econômicos, amor, tendo dinheiro, eu compro arma e faço o que eu quiser. E foi basicamente isso que aconteceu. Eles compraram armamento, pediram apoio da Rússia, né, da União Soviética na época. E assim, gente, eles foram gradualmente conquistando o território na parte norte. Depois, né, disso, depois que conquistaram a parte que tem dinheiro, ficou ridículo conquistar o resto do país. E foi assim que eles foram conseguindo, né? E aí, em 1949, para ser mais sincera ali, setembro de 49, final de setembro, eles conseguem expulsar os nacionalistas do país, isolá-los na ilha de Taiwan. E aí, em 1º de outubro de 1949, eles declaram a proclamação, né, da República Popular da China. E esse processo todo que eu acabei de narrar para vocês ficou conhecido como Revolução Chinesa. Bacana, não? Eu queria chamar a atenção para vocês aqui para um detalhe, e o Rai provavelmente vai se aprofundar disso na próxima aula. Mas eu já falei para vocês que tem diferenças entre o socialismo chinês e o socialismo soviético russo. O maoísmo, que é a base do socialismo chinês, acreditava que a força de trabalho, né, a força revolucionária estava no campo. E aí, pegando essa ideia, vamos olhar para o modelo de governo, que é o socialismo. Bom, eles começam aplicando os sovietes e tudo mais, que é um modelo bem russo. Mas ao longo do tempo, e eu tenho certeza que eu acho que é isso que o Rai vai se aprofundar com vocês, que eles passam a fazer certas mudanças para ter o seu socialismo característico, que é o maoísmo. Então eles passam, por exemplo, a investir mais na agricultura, no campo, do que na indústria pesada. Isso é só um exemplo, tá, gente? Um gostinho da próxima aula. Mas enfim, gente, vejo vocês na próxima aula e foi um prazer imenso estar de volta. Beijos!